certamente daqui pra frente Ele nos conduzirá. Desde sempre nos amou. Queridos irmãos e irmãs da paróquia de Santo Antônio de Farol, que bom poder estar entrando em comunhão com vocês. É com grande alegria, né? Aproveitando desta oportunidade, deste convite, porque é sempre muito bom poder compartilhar, sobretudo falando da vida, não é? A vida que Deus, né, na sua infinita bondade, nos presenteou. Isso sabemos que desde toda a eternidade, não é? E eu posso dizer assim com muita convicção, que me sinto aquela filha amada, a filha predileta do Pai, né? Que desde toda a eternidade já foi preconizado, não é? E agradeço também, antes de dar continuidade nesta fala, a meus pais, aos meus familiares, né? Onde pude fazer a experiência, né, da vida humana, onde eu pude sentir o calor humano, onde fui gerada primeiramente, né, meus pais, minha mãe Terezinha, meu pai Júlio Carvalho Rocha, aqueles que me possibilitaram, né, a vida, aqueles que aceitaram, disseram sim ao projeto de Deus. E por isso a minha eterna gratidão, né, na sua simplicidade, na sua bondade, procuraram fazer o melhor. Não é? Eu tenho esse carinho muito grande e sei que o Senhor, com certeza, os recompensará. E, bem, me pediram para estar falando da minha trajetória vocacional. E eu acredito também, dizendo que Deus tem um plano para cada um de nós. E eu sinto assim, não poderia dizer para vocês, né, que momento que eu senti esse apelo. Porque desde o momento que comecei a me entender por gente, né, e a minha mãe sempre dizia que não sabia de onde eu tirei essa ideia maluca de querer ir para a vida religiosa, ir para um convento. E que não era algo habitual aí na nossa realidade de Farol, porque tínhamos missa uma vez por mês. Mas isso eu me recordo muito bem, ainda quando morávamos no sítio, né, que tínhamos que caminhar 4, 5 quilômetros para chegar aí em Farol, e eu muitas vezes vim com a minha mãe. E a minha mãe conta que voltando em casa, não é? Eu reunia meus menores e meus irmãos menores e também os dos vizinhos e iam celebrar a missa. E aí minha mãe ria porque digo, mulher não celebra a missa, não é? Sempre tem que ser o padre. Mas, enfim, era algo assim que me apaixonava e que me prendia muito e me dava um prazer, uma alegria muito grande poder ir na igreja, estar na igreja, não é? Então sempre participei isso desde muito pequena. E depois, né, já numa idade já de 8 a 10 anos, já viemos morar aqui pertinho, né? E então aí ainda adolescente, porque aí quando fui para o convento eu tinha apenas 16 anos. E então a gente colaborava, né, na celebração dominical, porque não tínhamos padre, e aí fazíamos, né, a celebração da palavra. E antes de ir para o convento, já há uns 2, 3 anos, eu colaborei, né, assumi essa responsabilidade. Então era muito bom estar aí junto, não é, vivendo e participando. Mas voltando ao tema da minha vocação, eu posso dizer assim que eu cresci com esse desejo, não é? E só que teve um momento, né, aquele momento chave, aquele momento que você fala, não dá mais, eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma atitude. Eu deveria ter uns 13 para 14 anos, quando no mês de outubro, não é? E tinha um dia especial, que o padre veio, era confissão, era muita coisa quando o padre vinha. E ainda nessa época, as missas eram assim, não era frequente, era quase que uma vez por mês. E na homilia, não é, da missa, ele falou muito, não é, sobre as missões e dizia da necessidade que a igreja tinha, né, que precisava de operários, de pessoas de boa vontade, que se decidissem. Aquilo era como um fogo que acendia dentro de mim. Eu fiz aquela experiência, né, de Jeremias, né, que era uma brasa no peito. E voltando para casa, eu quis compartilhar, não é, com meu pai, a minha mãe, meus irmãos, porque a gente vinha em família para a igreja, não é?
E quando eu falei, mãe, a senhora escutou o que o padre falou? A mãe já começou, já vem ela com aquelas histórias dela de vocação, de ir para o convento, né? E aí meu pai chamou a atenção da minha mãe, Terezinha, deixa a menina ser livre para escolher. Nós fomos livres para fazer a nossa escolha, não é? Por que ficar repreendendo? Aquilo eu me senti toda poderosa, né? Eu senti o apoio do meu pai e que verdadeiramente me dizia assim, filha, vai, não é? Faz o que está querendo. E aquilo foi assim, eu digo assim, que foi aquilo que eu necessitava mesmo, né? Para continuar firme naquele desejo que eu sempre alimentei. E não sabia como, porque não tínhamos a convivência, mas eu sempre dizia, não vou ser como as outras meninas, não é? Eu não me vejo casada, não é? Eu acho lindo, maravilhoso, porque eu tinha as duas minhas irmãs maiores, quando eu fui para o convento já eram casadas, né? Com filhos. Mas eu não me via entre quatro paredes cuidando de uma casa. Eu sentia algo maior dentro do meu coração, né? Que me pedia algo mais. E então tudo isso foi me amadurecendo. E quando eu completei, né, os 16 anos, eu falei para minha mãe, né? Falei, agora eu quero ir. E a minha mãe não acreditava que eu ia ficar. Ela dizia assim, essa menina vai fazer uma experiência, ela é aventureira e quer sair um pouco. E por isso ela permitiu. Ela até preparou meu enxoval, que tinha que fazer, né, não sei quantos vestidos, toda a roupa que tinha que fazer, ela costurou. E com muito carinho, né? Meus vestidinhos ficaram muito bonitinhos. Então, aí fui, mas assim, naquela expectativa que eu deveria estar voltando, né? Em pouco tempo, que isso seria assim uma aventura. E, lógico, fui com os 16 anos e fui muito decidida, não é? Tanto que eu diria que se eu tivesse que recomeçar do zero, eu recomeçaria, porque tudo para mim valeu a pena, né? Mesmo deixar a família, eu sair, não é? E tudo foi assim, eu digo assim, eu não tive grandes sacrifícios, né, para dizer, para adaptação, para mim parecia que eu já tinha nascido ali dentro do convento, porque para mim tudo foi assim, numa certa facilidade, uma certa tranquilidade. Lógico, né, que na vida, na convivência humana, sempre vamos ter os confrontos, os conflitos, mas nada ultrapassava, né, a minha expectativa, né, de um dia ser missionária e ser missionária na África. Então aquilo me marcou profundamente, eu tinha certeza que um dia eu iria ser enviada. E isso assim foi de uma maneira tão assim natural, tão tranquila, que eu nunca manifestei, nunca contei isso, né, no convento e para os meus superiores. E quando eu estava fazendo a minha experiência já missionária, né, porque antes de ir para a África eu missionei na região do Centro-Oeste. 15 anos eu fui, né, trabalhei ali antes de ir para a África, e que eu digo que foi assim uma grande preparação, que Deus não nos pega desprevenido, né? Ele prepara aqueles que Ele chama, não é? Ele vai dando as possibilidades que nós necessitamos, não é? Para desenvolver a missão para a qual Ele nos chama. E depois disso, quando já ali nesse trabalho, não é? Me coloquei à disposição, que eu falei assim, se querem, necessitam, eu estou pronta para ir aonde a congregação precisar, não é? E quero ir para as missões, se for para ser enviada, enquanto eu tenho vitalidade, forças físicas, né, para dar o melhor de mim. E foi assim que os superiores não esperaram eu fechar a boca, né? E logo já chegou o convite que tinha necessidade para nas missões da África. E aquilo para mim foi assim como que, né, a confirmação de que realmente, né, aquela homilia que eu escutei, não é? Lá pelos anos 72 por aí, era uma resposta daquele apelo que eu sentia, né? De um dia poder estar colaborando nas missões adigentes. E me disse o meu sim, lógico, prontamente, não é? E lógico, como vocês sabem, aí o pessoal todo de Farol, né, que sempre, estando na África, cada 2 anos a gente voltava para aquela, não é, estarei com vocês, e muitas vezes cheguei a estar compartilhando a missão. Foram anos, assim, de muita luta, de muito, assim, renúncias, claro que sim, mas, assim, de muitas alegrias, né? E também volto a repetir, que se eu tivesse que repetir novamente, eu estaria pronta para, né, retomar e voltar, e se ainda um dia a congregação precisar e me solicitar, com certeza, com a graça de Deus, irei dizer sim.
E para dizer que a vocação, toda vocação, né, o chamado à vida, é aquilo que nós meditávamos, né? Foi nessa sexta-feira, creio eu, aquele evangelho que Jesus diz, né? Quem quiser me seguir, toma a minha cruz e siga-me, não é? E também aquela outra passagem que me fala muito forte. Quem não for capaz, não é, de renunciar pai, mãe, irmãos por causa de mim, não é digno de mim. Então essas palavras para mim é muito assim, né, pertinentes. E eu acredito que não só na vida religiosa, qualquer chamado, não é, que o Senhor nos pede, é essa convicção de doar-se para sempre, né? De fazer o melhor e de abraçar a cruz de Cristo, porque com Ele, com a sua graça, a gente nunca vai temer, nunca vamos nos desanimar, nunca vamos, não é? Não obstante as dificuldades, os tropeços, as pedras do caminho, mas Ele vai nos dar a graça, não é? De como a gente administrar isso e ir adiante. E sempre são oportunidades para sermos melhores, não é? Eu acho que o momento de luta, de conflito, é que nos ajuda a gente a estar sempre revisionando e retomando, mas sempre assim, que eu creio e que é importante, nunca perder o foco, né? Que é Jesus, Ele mesmo, Ele que nos chama, Ele que nos convoca e é a Ele que nós seguimos, né? Respondendo no cotidiano da vida. Isso a gente não pode descuidar. E que a gente sabe que a fidelidade, não é, no chamado, sobretudo o chamado à vocação religiosa, sacerdotal, ele exige de nós essa perseverança na oração, que é ela que nos fortifica, ela que nos alimenta e que não nos deixa vacilar, mesmo nos momentos mais obscuros. E aqui eu posso fazer um parêntese e trazer, não é? Que estando na missão da África, lá eu tive que experimentei tudo e algo que eu jamais poderia pensar em enfrentar a guerra, não é? E nem nesse momento, eu digo para vocês, eu confesso, eu me senti insegura, eu me senti medo, assim, medo de dizer assim, nossa, porque Deus me permitiu de vir aqui, né? De estar nesse cenário. Porque eu sentia que se Ele me permitiu aquela experiência, era para algo, não é? Maior para mim, não é? Não era para essa experiência com certeza me fortalecer nos outros momentos da minha vida. E é muito triste, é muito dolorido, mas eu digo assim, por que estou trazendo isso aqui? Para dizer para vocês que nada nos deve fazer temer nem voltar atrás diante do chamado do Senhor, porque Ele vai nos preservar a vida, Ele vai dar os meios. E se necessário for, por que não? Entregar, não é? E oferecer a nossa vida também como tantos de nossos santos e santas que enfrentaram o martírio por conta de Jesus. É dizer o sim e um sim para sempre, não é? Então, assim, nesse mês vocacional, né, e hoje, né, que estou gravando aqui essa fala para vocês nessa semana da família, e hoje celebrando também o Dia dos Pais, né, no Brasil, que toda vocação, ela exige de nós, né, renúncia, ela exige de nós assim um espírito de abertura e de acolhida, não é? E sobretudo essa presença do Espírito Santo para nos dar luz, discernimento, para respondermos com fidelidade. Não importa qual o chamado e aonde Deus nos quer, lá é o nosso lugar. E eu tenho certeza que cada um se procura dentro do próprio coração, no mais íntimo do ser, vai encontrar essa resposta, não é? Que Deus é que nos chama, que nos convoca, é nós de respondermos e, lógico, sempre com a ajuda, né, das luzes do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, para nos ajudar a discernir e a buscar e dar uma resposta, não é? Segundo o coração do nosso Deus. E como dizia a nossa fundadora, né, Madre Leônia, que servir a Deus não deixa ruga na testa de ninguém, não é? É sempre muito gratificante ter uma vida entregue e doada. E também eu deixo aqui o convite, não é? Vai que por aí alguma jovem, não é, que sinta o desejo, a vontade, não é, de dizer sim ao Senhor na vida missionária, não é, se entregar, né, que é uma itinerância constante, não é? Porque o missionário ele não tem pátria, ele não tem família, porque onde ele está, aliás, ao contrário, ele tem muitas famílias, muitas mães, muitos irmãos, porque aonde vamos nos sentimos nossa pátria, não é? Não que nós abandonamos a nossa pátria, não é que abandonamos a nossa família, mas por amor a Jesus,
a gente, não é, faz esse despreendimento e que nos ajuda a amar e a valorar muito, muito, muito a nossa família de sangue, os nossos irmãos, pais e mães, não é? Mas sempre nessa abertura para estarmos, né, nessa itinerância missionária. Ir lá aonde o Senhor nos convoca, lá onde a igreja precisa mais de nós, lá onde a vida está ameaçada, lá onde a vida, né, necessita de um cuidado a mais. Então, por isso eu deixo esse convite, né, aberto para aqueles que sintam o desejo, o apelo. E depois vai ter, né, vamos passar também algo um pouquinho do nosso carisma, de como que as missionárias de Santo Antônio Maria Claret, né, como que nós servimos a Jesus, como que nós seguimos a Jesus no nosso cotidiano. Bom, queridos irmãos, espero ter contribuído com vocês, né, estando aqui compartilhando um pouco da minha trajetória vocacional. E hoje estava me esquecendo, nesse momento eu me encontro aqui nas missões no Paraguai, né, que muito cerca do Brasil, né, muito pertinho. E se alguém também deseja vir aqui conhecer a nossa missão, fica o convite, não é, aberto. Sejam bem-vindos. E um grande abraço para todos com muito carinho. E sintam-se alcançados pela minha oração. E aproveito também, quando lembrarem, reze, né, uma Ave Maria na minha intenção, lógico, e de todas as minhas co-irmãs e de todos os missionários, daqueles que se entregam a sua vida a serviço do reino de Deus. Bom, uma boa tarde para todos e que Deus os abençoe. Daqui pra frente, Ele nos conduzirá. Desde sempre nos amou, desde cedo nos chamou. E certamente não nos abandonará.